Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio Laboratório Célula Mater. Box Progresso. Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Litoral Plaza. E Campes Santos. Orgulho de ser aprendiz. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios Eleições 2020 da Santa Cecília TV, uma emissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é juiz de direito, juiz eleitoral, Dr. Joel Birello Mandelli. Seja bem-vindo, Dr. Joel. Obrigado, sou eu que agradeço. Prazer estar contigo aqui, Marcelo, meu conhecido já de longa data, né? E a toda a equipe e também aos telespectadores da TV Santa Cecília. Tá certo. Doutor, existe uma justiça eleitoral no Brasil, mas os juízes eleitorais, pelo menos os de primeira instância, né, são juízes de direito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Como a justiça eleitoral sempre exigiu, vamos dizer assim, uma capilaridade maior, uma presença em todos os territórios, de preferência nas cidades pequenas, inclusive, né? Isso aí acabou sendo atribuído pelo legislador constituinte, pela Constituição de 88, na linha do que nós já tínhamos no passado, aos juízes estaduais. Então, a cada período de 2 anos, mais ou menos, o tribunal nomeia um juiz de direito para acumular o cargo de juiz eleitoral. Okay? Isso acontece no Brasil inteiro com as justiças estaduais, né? Cada juiz que vai acumular o cargo de juiz eleitoral, ele vai presidir uma zona eleitoral, né? Então, Santos é uma cidade que tem 3 zonas eleitorais, não é isso? 3 zonas eleitorais. E 3 juízes eleitorais distintos presidindo cada uma delas, né? Isso. E aí, existe alguma divisão de jurisdição, de competência material? Isso é uma coisa formal mesmo? Isso é uma coisa ajustada? É relativamente nova. Eu não sei se já para essa eleição é a primeira vez ou se foi a primeira vez para a segunda. Mas hoje nós temos aqui em Santos mais ou menos a seguinte realidade. A 272, ela tem a jurisdição territorial lá sobre praticamente a região da Ponta da Praia e a cidade de Bertioga. Okay? A 273 pega mais ou menos ali da Ponta da Praia até Conselheiro Nébias ou Carão 3, além de responder pela toda a questão de propaganda, certo? Disciplinamento, os processos, as medidas coercitivas, a fiscalização, né, em todo o município de Santos, né? E também a prestação de conta dos candidatos, certo? Uma vez terminado o processo eleitoral, tem um prazo, até acho que 15 de dezembro ou 14 de dezembro, algo assim, os candidatos e os partidos estão obrigados a prestar contas dos valores que receberam, dos valores que captaram e dos valores que gastaram, né? Então, isso também é competência da 273. Todo o restante, por exclusão, aí, é da 118. Por exemplo? Bom, vamos imaginar aí, um direito de resposta em virtude de uma entrevista dada para um canal de televisão, uma estação de rádio, algo do tipo. Tá? Competência da 273. Tá? Uma reclamação porque houve uma propaganda não permitida, de uma questão qualquer ou num local qualquer que não é permitido. O julgamento disso vai para 273. Né? Até por curiosidade, você deve estar sabendo já, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu, eu acho que essa semana, né, a realização de live mício, né? Isso é uma novidade, não tínhamos... As lives, famosas lives, as lives, né? Bom, então, por exemplo... Isso porque o showmício também está proibido, né? Isso, exatamente. E aí poderia se criar a live como uma alternativa ao showmício, né? Exatamente. Todo candidato, todo partido pode realizar perfeitamente o seu comício. Né? De modo a explanar suas ideias, né? suas críticas, etc., né? Mas não pode se valer de outros meios, normalmente meios artísticos, né? Culturais, pirotécnicos, etc., para reunir o eleitor. Então, o comício é perfeitamente natural, nem precisa de autorização judicial, basta lá a comunicação à polícia, né? E já o showmício, esse que se leva cantores, esse é proibido, né? Se for realizado, quem vai julgar as consequências disso seria o juiz da propaganda eleitoral, né?
E agora o live mício, que seria também um encontro, poderia ser um espaço aberto ao candidato para que ele colocasse as suas propostas, mas se ele for se valer de artistas, de cantores, etc., o Tribunal Superior Eleitoral determinou que isso é proibido. Vai também para a questão do juiz da propaganda, juiz 273. Então, ruim para os artistas, né? Porque de alguma certa maneira eles tinham um mercado de trabalho interessante, né? Aqueles showbiz famosos, lembro das diretas já, né? Muitos atores e músicos e assim por diante, né? E isso foi diminuindo, né? Nós caminhamos, na verdade, para que o debate político, né? Esse debate eleitoral, que é muito saudável para a democracia, né? Isso cada vez mais saia desse espaço aí de propaganda, de influência por outros meios. Distribui uma camiseta, distribui uma régua, distribui uma caneta para o eleitor para ver se ele vota em mim, né? Você está, de certa forma, desviando um pouco o foco do processo eleitoral, que é o debate, que é a discussão de proposta, que é a crítica, né? Para que às vezes a pessoa ganhe uma camiseta, ganhe uma caneta, ganhe uma outra coisa qualquer, ou até os momentos de diversão, como é o caso de showmício, né? Parece que a interpretação é no sentido de vamos evitar esse desvirtuamento do debate. Isso. Agora, as coisas foram mudando muito e se aperfeiçoando, né? Só vê que o voto antigamente era de papel, cédula de papel, né? Hoje, por exemplo, nós temos as urnas eletrônicas, né? O que permite uma apuração instantânea, né? Uma coisa muito rápida. Tem aquela questão da prisão, não é isso? O cidadão não poder ser preso, né? Se eu não me engano, os 3 dias anteriores à eleição, se eu não estou enganado, tá? O eleitor não pode ser preso, a não ser que seja em flagrante delito ou em cumprimento de sentença judicial, né? Decisão judicial. E o candidato, o prazo dele é maior, o prazo dele acho que é de cerca de 40 dias antes das eleições. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, no caso dessa eleição, né? Agora, é interessante isso, né? Porque isso gera algumas situações, circunstâncias, né? Que talvez não devesse gerar, né? Eu me lembro uma vez de um cidadão que tendo sido acusado do cometimento de um crime, deixou para se apresentar exatamente nesses 3 dias em que ele não poderia ser preso em flagrante, né? Foi lá, prestou esclarecimentos à autoridade policial e depois virou as costas e foi embora e não foi preso, né? Então, infelizmente gera, né? Mas é uma certa garantia para que... Isso é coisa do passado, do tempo dos coronéis, né? Que forçavam o voto, tinha um voto de cabresto, etc. E se o cidadão não fosse, evitar, né? Se o cidadão não fosse votar nele, ele mandava prender? Ele não votar no outro, né? Isso, exatamente. Mas hoje em dia talvez seja ultrapassado. Nós estamos num período de convenções partidárias, né? De 31 de agosto a 16 de setembro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desses episódios, né? Bom, a convenção partidária, na verdade, é um ato realizado pelos partidos políticos, onde eles escolhem os seus candidatos, né? Por votação, dentro daqueles que estão aptos a votar, eles elegem lá quem vai ser o candidato a prefeito nessas eleições, quem vai ser o candidato a vice-prefeito, os vereadores, quem serão os candidatos a vereadores, né? É um ato formal, né? Exige identificação de todo mundo, a regularidade, a filiação partidária. É um ato relativamente complexo, né? Por muito tempo ele foi feito através de uma reunião mesmo. Convocava essas pessoas, as pessoas ali mostravam o título eleitoral, confirmavam que estavam afiliados do partido, entravam e votavam ou recebiam votos se fossem candidatos, né? A particularidade dessas eleições agora, além da questão da pandemia, que atrasou o período para a realização das convenções, né? E diminuiu também o prazo, a novidade é que hoje é tudo virtual. Tá? A rigor, os partidos, eles até podem realizar fisicamente, mas toda a transmissão de dados, tudo é feito virtualmente, feito por etapas. Tá? O partido, idealmente, deveria realizar sua convenção por videoconferência, né? Tomando algumas cautelas, inclusive identificação, documentando os atos mais importantes, guardando para si esses atos mais importantes e transmitindo via internet para a Justiça Eleitoral. Tá? Então, essa grande novidade, por exemplo, na questão das convenções para essa eleição, é que o processo é todo virtual.
e acompanhado pelo Tribunal Eleitoral. Acompanhado, sim. É uma coisa porque vai praticamente abastecida online, né? Sim, porque são etapas, né? Mas a Justiça Eleitoral vai depois, por exemplo, analisar se, olha, os candidatos que foram escolhidos nas convenções, eles são todos elegíveis? Alguém tem alguma restrição aqui? Alguém não pode ser candidato? Eles estão regularmente filiados aos partidos políticos pelos quais eles estão saindo? E assim por diante. Haverá depois toda uma conferência. Depois disso, serão publicados editais, né? Olha, o partido A, a sua convenção indicou o fulano de tal como candidato a prefeito, candidato a vice, os vereadores. Haverá um prazo de impugnação e tudo isso tem que estar julgado até o final de outubro. Se não me engano, dia 26 de outubro vai estar definitivamente julgado isso. Esse é o prazo para impugnação? Não, o prazo para julgamento. Não, certo, mas publica-se o edital e aí abre-se o prazo para uma eventual impugnação. Alguma informação que tenha passado desapercebida, alguma coisa assim. Vamos imaginar que o tribunal, um candidato qualquer, ela tem uma condenação criminal já em segundo grau então ele seria ficha suja, né? E ele foi eleito na convenção, mas ele é inelegível. Se o tribunal deixar passar isso, qualquer outro partido, qualquer candidato, o Ministério Público pode apresentar impugnação a essa. É isso que eu gostaria de saber. Qualquer um do povo pode apresentar impugnação? Não. Ou são só os atores? São ali os partidos políticos, os candidatos e o Ministério Público. Ministério Público Eleitoral. Agora, qualquer um do povo pode noticiar o Ministério Público, que já vai surtir o mesmo efeito, né? E aí... Isso, veja, é obrigação da Justiça Eleitoral, né? Eu diria para você que quase que de ofício, um erro desse, como eu mencionei, seria corrigido, né? Isso é ótimo, é um sistema que vai se aperfeiçoando, né? Primeiro passa numa peneira que tem uma determinada malha, se passar alguma coisa que não deveria passar, há uma nova etapa para aperfeiçoar esse processo democrático, né? Para garantir transparência, né, Marcelo? Quanto mais transparência, eu acho que fica mais seguro para todos, né? Nós temos 1 minuto para concluir as eleições. O senhor falou de transparência, né? A urna eletrônica, ela é 100% confiável? Eu acredito que é. Tá? Conhecendo um pouco o mecanismo. É óbvio, é muito difícil nós falarmos, olha, na transmissão dos dados pode haver algum hackeador, algum hacker atuando ali. Pode. Não temos um limite para chegar com a tecnologia e nem o limite, por exemplo, da criminalidade diante da tecnologia, né? Mas como a urna ela é divulgada o resultado no local de votação e depois totalizado no Tribunal Regional Eleitoral, depois no Tribunal Superior Eleitoral, então nós temos, na verdade, uma possibilidade de conferência muito grande. De modo que, se houver ali um mecanismo qualquer que altere no momento da transmissão, porque seria o único momento seria esse, né? É porque a urna ela não é conectada à internet, né? Ela, não, na verdade, não é conectada. Ela não é. Ela é fechada e energizada apenas, tão somente, né? Isso, e aí sai o cartãozinho de memória que é levado para poder fazer a apuração. Que a memória é transferido, né? Só que antes da transferência já começa a divulgação dos dados aqui, aí depois é transferido. Então, qualquer partido tem condições de conferir, olha, o que foi divulgado aqui é o que está sendo divulgado no TRE de São Paulo, é o que está sendo divulgado pelo TSE em Brasília. Se houver diferença, é porque houve alguma coisa, né? Tá certo. Olha, nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo. Você já sabe, intervalo aqui na Santa Cília TV, é rapidinho. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios Eleições 2020 e o convidado de hoje é o juiz de direito, juiz eleitoral, Joel Birello Mandelli. Doutor Joel, esse ano nós tivemos uma modificação nas eleições que é o fim das coligações para as eleições proporcionais, mas elas persistem nas eleições majoritárias. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Bom, sempre houve a possibilidade dos partidos políticos se coligarem, né, num determinado pleito lá, unirem suas forças para tentar eleger o seu candidato, né? Já na reforma, se eu não estou enganado, de 2018 ou 2017, foram proibidas as coligações para as eleições majoritárias, né? Proporcionais. O que significa isso? Que os eleitores, aqueles candidatos que disputam cargos para o poder legislativo,
Entre eles não haverá coligação. Tá? Os cargos majoritários, presidente da República, vice-presidente, governador de estado, prefeito, esse sem problema. Já os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, não. Tá? Então, isso tem consequências depois para você alcançar o quociente partidário. Né? Há todo um cálculo, até relativamente complexo, porque depende de proporções e tal, para que sejam preenchidos cargos do Poder Legislativo. Né? Antigamente, vamos imaginar que a coligação X recebesse 30% dos votos válidos. Tá? Em tese, ela colocaria 30% dos membros naquela casa legislativa para a qual estava sendo disputado. Né? Fossem eles, quais partidos fossem. Tá? Se a coligação era formada pelo partido A, B, C e D, ela colocaria lá seus vereadores mais votados, partido A, B, C e D. Né? Hoje já não é mais possível, hoje é por partido só. E é importante a gente falar disso, que é essa história do quociente eleitoral, né? Porque o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas gera o quociente, Quociente eleitoral. Gera o quociente, aí aquele partido que atingir essa quantidade de votos mínima para o quociente vai automaticamente encadeirar, vamos assim, empossar aquele que foi o mais votado. Isso. Dentro do seu respectivo partido. Agora, eu queria nesse conceito de votos válidos, né? Os votos nulos automaticamente não são válidos. E os brancos? Também não. Também não. Também então eles não. saem, os nulos e brancos saem, né, da conta. Você tem os votos válidos, que são calculado sobre os votos válidos, né? E ainda vai ser possível o voto de legenda? Em vez do cidadão escolher um candidato de um determinado partido, ele votar no partido? Votar no partido, vai. E aí automaticamente ele está auxiliando na formação Pelo menos do até o quociente. momento, né? Pelo menos até o momento. Se me permite só uma parte, Marcelo. Claro. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem o poder normativo, né? Ele vai resolvendo questões que vão surgindo às vésperas das eleições, às vezes até depois das eleições, tudo em caráter normativo, praticamente vira lei. As né? resoluções, né? São as resoluções do TSE, né? Estavam quase todas mais ou menos definidas, né, até a pandemia. Né? Quando veio a pandemia, ficou praticamente 90 dias aí as coisas relativamente paradas, né? E agora já retomou, agora o TSE já está editando várias resoluções novas, né? E nós estamos em cima da hora, né? Então são inúmeras questões que haviam dúvidas que estão sendo resolvidas agora, né? Que não existiam há uma semana atrás, por exemplo, a questão do horário eleitoral, né? E que o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução aumentando o horário eleitoral. Daqui a pouco talvez a gente converse disso. Não, né? acho que podemos falar agora, doutor. Fique à vontade. Para essa eleição, em virtude da pandemia, em virtude dessas questões sanitárias, desses protocolos de saúde, né? O tribunal ele elevou em 1 hora o período de votação. Na verdade, para essa eleição, tanto em primeiro como em segundo turno, se houver, no dia 15 e no dia 29, as eleições, a votação, o processo de votação tem início às 7 horas da manhã. Tá? Antigamente era às 8. Às 8. Né? E a recomendação é que nesse período de 7 a 10 horas da manhã, votem aquelas pessoas que têm uma morbidade qualquer, aquelas pessoas que fazem parte daquele chamado grupo de risco. Pessoas de mais idade. De mais idade, que têm problemas cardíacos, que têm problemas pulmonares, etc. Né? Para reduzir, para diminuir os riscos a que podem se sujeitar esses eleitores. Né? Isso só foi resolvido agora, semana passada, através de uma resolução do TSE, né? Como a questão do showmício, como a questão agora da possibilidade de eleição de candidatos que foram reconhecidos como inelegíveis em 2012, né? Considerou-se o prazo da eleição. A eleição foi em 7 de outubro de 2012. Ora, se foi em 7 de outubro... 8 anos de inelegibilidade. Vai vencer em 7 de outubro de 2020. Em novembro o cidadão pode ser eleito. Então, em novembro ele pode ser eleito, né? Então, são inúmeras as questões que estão aparecendo que não existiu ontem, que algumas coisas nós podemos estar dizendo aqui que podem ser modificadas aí nos próximos dias, né?
Foi aprovada uma emenda constitucional alterando a data da eleição, né? Porque a Constituição prevê a eleição em outubro, excepcionalmente esse ano será em novembro. O senhor acha que essa alteração de um mês, foi uma medida sensata, era isso mesmo? Muita gente cogitou prorrogar os mandatos por mais algum tempo, já aproveitar esse momento para unificar as eleições municipais com as estaduais e federais. Houveram várias ideias, né? Foram várias ideias. Mas, na verdade, aprovada foi as eleições em novembro. O senhor acha que essa medida foi boa? Eu acho que foi a mais acertada aí, né? Até porque existem posicionamentos que, se o legislador aprovasse uma emenda constitucional prorrogando os mandatos, isso poderia até afrontar uma cláusula pétrea lá e geraria muita discussão, né? E também o fato é que eu acho que a pandemia está já reduzindo, né? As pessoas estão se soltando um pouco mais, os números de contagiados, os números de óbitos estão diminuindo, né? Nós estamos ainda no começo de setembro, a eleição vai ser só em novembro, né? Houve prejuízo? Sem dúvida, houve prejuízo, e para todos. Prejuízo para os candidatos, para os partidos, para o eleitor, né? Mas eu acho que foi a solução mais acertada, sim. Eu estou convencido. Agora, eleição rima com duas palavrinhas, né? A primeira delas é aglomeração. É normal que no dia das eleições haja aglomeração. O senhor acabou de falar de uma medida, de medidas, né, que estão sendo tomadas e outras certamente serão tomadas, como, por exemplo, a prorrogação do período de eleição, né? Uma prioridade para quem pertence a grupos de risco dentro de um determinado horário. O tribunal está se preparando para garantir a segurança do eleitor? Por exemplo, a biometria já não haverá, porque ali havia um risco muito grande de contágio através do dedo, né? Mas então, o senhor acha que o tribunal vai garantir a segurança de todo mundo? Está tomando todas as providências para isso, tá? Nós pretendemos ter nas filas a demarcação no chão para que as pessoas guardem distância umas das outras, tá? Álcool em gel para todos, tá? Em vários locais as pessoas poderão lá higienizar suas mãos com álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório. Os mesários estão sendo e serão instruídos a não pegar os títulos do eleitor. O eleitor só exibe e o mesário só com exibição, ele também, para que não haja essa troca de manuseio de um mesmo papel, de um mesmo documento. Acho que os equipamentos de proteção para os mesários fornecidos ali, para né? todos os mesários, tanto álcool em gel, máscara, né? Luvas que me parece não serão, porque há uma controvérsia, inclusive, sobre essa questão de uso disseminado vão entrar em cada sessão de votação o mínimo de eleitores possíveis, tá? Sempre que possível, um de cada vez. Não sei se o senhor se lembra, no passado entrava às vezes 4 ou 5, né? No mesmo, isso não vai ocorrer. Apesar de que eu vou comentar com o senhor, eu voto no Colégio São José, né? E acho que o chefe da minha sessão eleitoral ali, ele é bem rígido, entendeu? Ali tinha um controle mesmo, ficava na porta esperando, o outro lá ouvia o barulhinho, depois que ouvia o barulhinho, voltava para pegar o comprovante, aí é que o outro entrava. Então assim, tinha um controle ali, muito bem feito, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né? A Santa Cília ela tem uma dedicação muito grande a esse período eleitoral, né? O Rumos e Desafios agora é total dedicação ao período eleitoral. Mas nós já temos uma tradição histórica, né? O dia da eleição a gente faz uma cobertura muito intensa, o tempo inteiro, nas cidades da nossa região, não é só no município de Santos, né? Mas temos uma tradição muito grande em realizar debates eleitorais, né? Esse ano, inclusive, ampliamos as nossas perspectivas, fizemos um termo de compromisso científico, um termo de ajuste científico com uma empresa chamada Badra Comunicações, que está realizando pesquisas para o Sistema Santa Cília de Comunicação, tudo isso objetivando ajudar o processo eleitoral. Mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos debates. O senhor acha que o debate, ele, de fato, influencia o resultado de uma eleição? Sem dúvida. Convenhamos, depois que com a televisão, com o rádio, né, esses meios de comunicação de massa permitiram aos candidatos, aí, aos políticos, né, uma exposição muito mais fácil, com alcance infinitamente maior de pessoas, né, para expor as suas ideias, para expor as suas críticas, né, e as pessoas, o próprio eleitor, tem acesso, de repente, em casa, tranquilo, sossegado, de conhecer quem são aqueles que estão pleiteando um cargo ou outro, né, quem ele pode votar, em quem ele não gostaria de votar, né? Então, eu acho que é um mecanismo que deveria ser muito mais explorado do que é, né? Pena que a legislação tenha colocado, tenha complicado um pouco, né?
Mas, sem dúvida, é um dos melhores mecanismos aí para que o eleitor vote conscientemente, para que ele conheça quem são os candidatos e ele possa escolher com tranquilidade, com liberdade o seu candidato, né? Parabenizo a instituição e faço votos que outras também venham nessa mesma linha, né? É isso aí. Nós temos 2 minutos e meio, doutor Joel, para acabar, passa muito rapidinho, né? Uma conversa deliciosa, gostosa, mas eu gostaria de deixar a palavra com o senhor para que o senhor desse um recado aí para o nosso telespectador, para o eleitor, né? Bom, primeira recomendação, não deixe de votar, né? Olha, só título de exemplo, nas eleições de 2018, no Brasil, nós tivemos cerca de 20% das abstenções. Somado aos votos brancos e nulos, nós tivemos cerca de 30% de eleitores aptos a votar que não manifestaram a sua vontade, tá? Ora, é quase a votação do candidato vencedor das eleições, que foi a eleição presidencial, né? Ou do segundo turno, né? Então, são muitos eleitores que não participaram do processo. Então, a primeira recomendação e o primeiro grande desafio da Justiça Eleitoral agora em 2020, que as pessoas votem, compareçam às suas sessões de votação e votem, né? Segunda recomendação, zelar pela regularidade da sua situação eleitoral. Não é mais quem não regularizou, não consegue mais, né? Os habilitados a votar já estão todos cadastrados, já estão sendo confeccionados lá os cadernos de votação, né? Que saiba onde vai votar, porque para a Justiça Eleitoral não interessa propriamente o título de eleitor, né? Nós precisamos identificar a pessoa que está ali comparecendo, saber se trata efetivamente daquele que está lá no caderno eleitoral, aquele que está regularmente registrado. Então, levar um documento com foto, por exemplo, é fundamental, né? Ou baixar pelo aplicativo. Olha como nós já estamos modernos, né? Digital. Nós já temos o título de eleitor eletrônico, qualquer eleitor pode baixar lá, né? Uma recomendação específica, muita gente compareceu no cartório eleitoral, ou nos cartórios, né, para o processo biométrico, para fazer o processo biométrico, né? E naquele momento já foi, eventualmente, se ele quisesse mudar o local de votação, a sessão já foi modificada, tá? Se foi modificada e ele por acaso esqueceu, perdeu o novo título, etc., se informe, procure se informar. A partir de meados de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar no seu site, tá? Vai ter o local lá onde o eleitor pode entrar e descobrir exatamente qual é a sessão que ele vota, né? Para que ele não perca tempo procurando isso na última hora, né? Bom, tomadas as cautelas, já sabe onde vai votar. A recomendação nossa, leve a sua própria caneta, porque o eleitor, ele assina o caderno eleitoral, né? Se ele puder levar a sua própria caneta, já é um grande, né? Lá, como eu já disse, estão sendo adotadas cautelas de distanciamento entre as pessoas, o eleitor irá de máscara, nossos servidores lá, nossos cerca de 4.000 servidores que estarão envolvidos, mesários, não os servidores, os mesários, os presidentes, secretários, todos eles receberão o material adequado, né? Muita gente trabalhando para que o eleitor possa comparecer com toda a segurança, com toda a garantia possível de que não vai ali contrair o Covid ou qualquer outra malefício, né? É um contingente muito grande trabalhando para que o eleitor possa efetivamente exercer seu voto e fortalecer a democracia, que é o que eu acho que todos queremos, né? Tá certo, doutor. Eu agradeço profundamente, nosso tempo já acabou, mas eu agradeço profundamente sua presença, doutor Joel. Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer outra oportunidade, qualquer outro esclarecimento que vocês tiverem. Tá certo. Olha, você, telespectador do Rumos e Desafios, é privilegiado, né? Tivemos aqui a presença hoje de um juiz eleitoral, doutor Joel Birello Mandelli. A Santa Cília é assim, a gente faz o melhor por você. Fique conosco.